Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje, dando continuidade no tema do mês, nós falamos do Evangelho de Jesus contra a religiosidade, algo terrível que tem contaminado a igreja do Senhor. Nós também falamos do Evangelho contra a avareza, essa ambição, esse negócio de querer buscar a Deus para ficar rico, de vir para a igreja achando que vai ficar rico, que vai, toda essa ladainha aí. E também, hoje, na minha opinião, nós vamos meditar no tema mais importante de todos os temas que nós meditamos e que existe na Bíblia, que está na Bíblia. É o Evangelho da vida após a morte. Queridos, hoje nós vamos entrar no tema central, principal do cristianismo. Hoje nós vamos entender o porquê que nós oramos, que nós nos santificamos, o porquê que Jesus se sacrificou, teve aquela morte terrível, o porquê ele ressuscitou, porque toda essa estrutura da igreja desde o tempo dos apóstolos, porque a existência, a revelação da Bíblia Sagrada, porque os profetas, porque os apóstolos, porque os pastores, porque os missionários, porque as adorações, as canções, os ministérios que existem até hoje e que já existiram no passado, porque grandes homens de Deus se levantaram e foram poderosamente usados por Deus durante os séculos, desde a existência da igreja primitiva. Por que tudo isso? E hoje nós vamos entender o porquê de tudo isso. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16. E nós vamos ler a partir do versículo 19. Aleluia! Lucas 16, 19 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico, e ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha aqui, presta atenção na palavra. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, e enquanto Lázaro só teve males, agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço-te que mande a Lázaro, que mande a Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão arrepender-se. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Queridos, essa passagem é uma das passagens mais claras da Bíblia que fala a respeito da vida após a morte. É um dos textos mais claros que Jesus disse, que Jesus ensinou. E o texto fala da história de 2 homens, um rico e um pobre.
E se nós lermos, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito sem o discernimento espiritual e sem entender o resto da Bíblia, a gente pode interpretar esse texto de maneira errada. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o rico e o pobre, os dois homens, morreram. O rico, a Bíblia não fala qual é o nome, mas o nome do rico, do pobre é Lázaro. A palavra Lázaro significa: o Senhor é a minha salvação. E esses dois homens, eles morrem. A Bíblia diz que o rico, ele sempre viveu naquela vida de ostentação, naquela vida boa que a riqueza poderia lhe dar. E a Bíblia diz que o pobre, ele dormia ali, ele morava ali na porta da casa do rico, e ele desejava se alimentar da comida, da sobra da mesa do rico. Os dois morreram, e Lázaro foi para o seio de Abraão, para o paraíso, e o rico foi para o inferno. E a Bíblia diz que o rico, quando ele viu Lázaro junto com Abraão, ele clamou, ele falou: peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama, nesse fogo. E Abraão responde: meu filho, lembra-te que durante a vida você recebeu os bens e Lázaro somente os males. E agora você é atormentado e ele consolado. E se nós pararmos até aí por enquanto e ler esse texto, isolar esse texto, o que você vai entender e o que é a interpretação desse texto na igreja tradicional? De que você precisa ser pobre para alcançar o reino dos céus. De que aqueles que sofrem aqui na terra vão alcançar os céus. Mas aqueles que recebem os bens aqui na terra não vai alcançar o céu, porque já recebeu os bens aqui na terra, como se o nosso status financeiro ou social definisse a salvação e a condenação. A Bíblia diz que havia um certo homem rico. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a riqueza não significa que Deus está aprovando o nosso estilo de vida. A riqueza não significa que Deus está nos abençoando. Um homem, ele pode ser rico sem ter Jesus na vida dele. Então, a riqueza não tem nada a ver que é sinônimo de que Deus está abençoando aquela pessoa. Às vezes eu encontro com alguns desviados da igreja e eles falam para mim assim: eu saí da igreja tal, mas eu estou bem, eu estou buscando a Deus em casa e Deus está me abençoando porque eu comprei um carro, porque eu troquei de emprego, porque eu viajei, porque eu fiz isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, meu querido. A tua prosperidade material não tem nada a ver com Deus, de que Deus está abençoando, aprovando o seu estilo de vida. Se você estiver prosperando, como o Fábio explicou aqui, no caminho do Senhor, glória a Deus. Nós podemos então entender que realmente Deus está te abençoando. Você dizima, você oferta, você está na igreja, você ora, você busca, você abre a porta da sua vida para que Deus entre na sua vida financeira, e não só na vida financeira, mas em todas as demais áreas da sua vida. Aí tudo bem. Agora, o fato da pessoa estar enriquecendo fora da palavra não quer dizer que Deus está abençoando a vida dela e que nem Deus está aprovando o seu estilo de vida. E também o contrário, o pobre. O pobre. Qual foi o erro de Lázaro? Vamos falar de Lázaro agora. Qual foi o erro de Lázaro? Lázaro, o erro de Lázaro foi que ele creu em Deus só para a vida futura. Ele não creu em Deus para essa vida. Lázaro, ele morreu e desfrutou da salvação, mas ele poderia desfrutar da salvação já nesse tempo que se chama hoje. O erro de Lázaro é o erro de muitos crentes que creem em Deus só para a bênção da vida eterna, mas nessa terra
tem que comer o pão que o diabo amassou. E isso é uma fé errada. Amém? É uma fé errada. Porque, queridos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, a partir do momento que nós passamos, que nós recebemos o milagre do novo nascimento, Deus já começa a operar na nossa vida hoje. Deus já começa a operar na nossa vida agora. A transformação, né, vem, a bênção vem, a provisão, a saúde, tudo vem. Mateus capítulo 7, versículo 7, vamos ler, coloca para nós lá, Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Versículo 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Versículo 9. Ou quem de vocês, se o filho, quantos são filhos de Deus aqui? Se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? 10. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? A resposta é sim, certo? Então você pode receber de Deus já hoje, já agora. O evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós vivemos, não é o evangelho só para o futuro, mas é o evangelho de Deus, é o poder de Deus que opera na nossa vida nesse tempo que se chama agora, que se chama hoje. Deus tem restauração para a sua vida hoje. Deus tem restauração para a sua vida financeira hoje. Deus tem restauração para a sua saúde hoje. Deus tem restauração para o seu casamento hoje. Deus tem restauração para a sua vida emocional, sentimental, psicológica hoje. Amém? Nós podemos desfrutar do poder e da bênção de Deus nesse tempo que se chama hoje. Nós não podemos crer no evangelho só para o futuro. Deus começa a operar na nossa vida agora. Nós desfrutamos do céu já aqui na terra. Amém, queridos? Continuando aqui no texto. A Bíblia diz: que Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Queridos, esse texto, ele é um texto que tem muitos detalhes. A Bíblia é um livro de muitos detalhes, mas no meio desses detalhes existe uma mensagem central. Amém? Essa mensagem central da Bíblia, do Evangelho, ela é muito clara e ela não é difícil de entender. Aqui Jesus está dizendo que uma pessoa morreu e foi para o céu e a outra pessoa morreu e foi para o inferno. A questão do Hades, a questão de um abismo entre nós, essa questão toda é uma questão, né? A gente teria que explicar um pouco melhor, mas nós não temos tempo para isso. Nós vamos aqui entender qual é a mensagem central do que Jesus está dizendo, não só nesse texto, mas também em outros textos. Aqui Jesus está se referindo que existe um lugar de paz e que existe um lugar de condenação. Vamos ler outro texto. Mateus capítulo 23, do versículo 29 ao 33. Diz assim, Mateus 23, do 29 ao 33. Ai de vocês, escribas e fariseus. Nós lemos isso aqui há 2 domingos atrás, né? Hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos, e dizem, se nós tivéssemos vivido os dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Olha o 33.
serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Olha o que Jesus falou para os fariseus, porque os fariseus eram um povo ali totalmente reprovado por Jesus. Eram avarentos, eram religiosos, né? Viviam, era uma casca, né? Só de religião. E Jesus pergunta para eles: como vocês escaparão da condenação do inferno? Precisa ser mais claro do que isso? Por que é que alguns pregam que o inferno não existe? Por que é que alguns pregam que todo mundo vai ser salvo? Por que é que as pessoas torcem o evangelho para tentar aliviar para o lado deles? Porque não querem dar conta a Deus da vida errada que estão vivendo. Vamos ler um outro texto. Mateus capítulo 13, do 24 ao 30. Mateus 13, do 24 ao 30. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. 26. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo que fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? 29. O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Continua, 31. Jesus propôs outra parábola. Não, até aí. A parábola do joio e do trigo. Agora Jesus vai explicar a parábola do joio e do trigo que nós acabamos de ler. 36 ao 43. Vai lá para o 36 agora. Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E aí vai. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Muitos falam que o campo é a igreja. O joio e o trigo está dentro da igreja. Não, o joio e o trigo está no mundo. O campo é o mundo, não é a igreja. É o mundo todo. O mundo todo tem joio e trigo. Olha lá, a boa semente são os filhos do reino. São os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. Esses dois tipos de pessoa existem dentro da igreja, existem no mundo todo. Muitos aplicam essa parábola só dentro da igreja, mas não. Essa parábola é o mundo. Jesus falou: o campo é o mundo, não é só dentro da igreja. Dois tipos de pessoas. 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, quem é o joio? Os filhos do maligno. Assim será no final dos tempos. 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenderam? Ficou claro? Então vamos ler outro texto. Mateus 13, do 47 ao 50. Mateus 13, do 47 ao 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie.
40. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será, Jesus falando, assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. 51. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então vocês percebem, e outros textos, não vai dar para ler tudo agora, e outros textos que sempre falam dessa separação, queridos. Igreja, nós temos que entender que no final dos tempos haverá uma separação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Haverá uma salvação, haverá uma condenação. Porque se não existisse isso, como alguns pregam, como outras religiões pregam, e até mesmo como alguns pastores, evangelistas, pregam, se não existisse isso, essa condenação, essa salvação, pare para pensar comigo. Por que Cristo morreria na cruz? Se não houvesse uma condenação, se não houvesse o risco da condenação eterna, por que Jesus morreria na cruz? Qual era o sentido de Jesus morrer na cruz? Só para fundar uma nova religião? Não. Jesus morreu na cruz. Por quê? Porque o homem estava caminhando a passos largos para o inferno. Jesus morreu na cruz porque havia uma condenação sobre o homem. Jesus morreu na cruz porque a lei era incapaz de fazer algo pela humanidade. A lei não conseguiu nem transformar, nem alcançar o próprio povo de Israel. Por isso Jesus veio, para que nós pudéssemos viver debaixo de uma nova aliança. Amém? Agora, Lázaro estava no paraíso. A Bíblia, ela é muito clara sobre o paraíso. O inferno é aquele lugar onde o verme nunca morre, onde o fogo nunca se apaga. Uma coisa importante, queridos, em relação ao inferno, é o seguinte: quem já ouviu falar aqui da doutrina da aniquilação da alma? A doutrina aniquilacionista. O que os teólogos pregam sobre essa doutrina? Que a pessoa, quando ela é lançada no inferno, no fogo, ela é aniquilada. Ela deixa de existir. Essa é a doutrina porque o fogo ele vai extinguir, ele vai destruir a alma daquela pessoa, o corpo daquela pessoa, vai destruir tudo. É a doutrina da aniquilação da alma. A pessoa ela é lançada no inferno, então ela pagou pelos seus pecados no inferno e ela então deixa de existir. Só que, queridos, não tem como ser dessa forma, né? Porque assim como diz que os justos viverão a vida eterna, a Bíblia diz também que os ímpios viverão o quê? O castigo eterno. Amém? O castigo eterno. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 25. Deixa eu ver se eu acho. Mateus 25. Mateus capítulo 25, versículo 45. Mateus 25, 45. Então o rei responderá. Na verdade, para vocês entenderem da questão da separação de novo, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as ações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros,
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Amém? Esquece a política. Vamos concentrar na palavra aqui. Então vai ter um julgamento tal. Agora vamos ao final do julgamento. Então o rei responderá, versículo 45. Em verdade vos digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, a mim me deixaram de fazer. Ao 46. E esses irão para o castigo eterno. E porém os justos irão para a vida eterna. É castigo eterno e vida eterna. Não existe a aniquilação da alma. Isso não existe. Amém? Voltando à questão do paraíso aqui. Olha que coisa interessante. Quando acontece isso? Logo, porque nós estamos falando aqui do juízo final. Mas isso daqui é algo também que acontece logo após a morte. Lucas 23, do 39 a 43, diz assim. Lucas 23, do 39 a 43. Abraão e Lázaro, ou melhor, 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum, e acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus respondeu, em verdade vos digo que hoje, você estará comigo no paraíso. Então existe o inferno? Existe, mas a Bíblia também fala do paraíso. Outro texto, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 2 ao 4. 2 Coríntios 12, do 2 ao 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Palavras do apóstolo Paulo. Na verdade, ele estava falando dele mesmo aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Esse é o tipo de mensagem, meus amados, que eu não preciso pregar. Está na Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então há um lugar de tormento? Há. Mas aqueles que creem em Jesus não vão para esse lugar, vão para o paraíso. Amém? Pastor, como que é esse paraíso? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Olha, querido, você só vai ser enganado pela internet, pelos falsos pregadores, por qualquer outra religião, se você quiser, porque você está aprendendo. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A Bíblia, meus amados, ela é fiel e verdadeira. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. E a quem tem sede, quantos têm sede de Deus aí? Darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, aleluia, o vencedor nesse mundo,
herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Quanto, porém, sempre tem um porém, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? A segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte é a morte física. A segunda morte qual que é? É a condenação eterna. 9. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande, alta, e ele descreve toda a cidade. E aí que no versículo 22 agora, pula para o versículo 22. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações, olha aqui, ó, presta atenção aqui para mim agora. Olha o que a Bíblia diz. As nações. As nações, agora nós vamos entrar no mistério. As nações continuarão a existir. Deus não vai acabar com o japonês, o indiano, o francês, o inglês, o brasileiro. Não, as nações vão continuar existindo. Querido, esse texto, vai vendo. Olha só. As nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem que pratique a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, presta atenção aqui agora. O nosso pensamento hoje qual que é? Morreu, vai pro? Vai, morreu, vai, o crente. Morreu, vai pro céu, amém? O primeiro cara que morreu que foi pro céu, quem que foi? Acabei de ler aqui, vamos ver se é. Não. Ladrão da cruz. Gente, um ladrão ou um ex-ladrão inaugurou o paraíso. Porque a redenção, de fato, começou após a morte de Jesus. O primeiro que entrou, que estava ali lado a lado com Jesus, quem foi? Ladrão. Então para de julgar, se vê algum ladrão aqui se converter, para de julgar ele. Porque o céu foi inaugurado com ladrão. A nova Jerusalém foi inaugurada com ladrão. Que estava na direita. Marcos, você para com essa politicagem aqui da igreja. Ó! Então hoje, queridos, hoje, na dispensação atual da graça, quem morre vai para o céu, para o paraíso. Esse paraíso já existe, certo? Já existe. Assim como também existe já o inferno. Morreu sem Jesus, o nome não está no livro da vida, ou desviou da igreja, tal, porque está na graça, vai plantar batata, desviou da igreja, já era. Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não tem esse negócio de ficar com esse lero-lero aí, uma vez salvo. Tem essa não. Esse dia eu fui cortar com o barbeiro veio com essa conversa do meu lado, eu já fui com os 2 pés no peito dele. Mas vamos lá, voltando aqui para o texto. Aí, hoje, vai para o paraíso. Agora uma coisa que nós precisamos entender. No final dos tempos,
O paraíso, a nova Jerusalém, ela vai descer. Eu vi a nova Jerusalém que desce. Desce da onde? Do céu. Do céu para terra. A nova Jerusalém, queridos, vai ser a capital mundial do planeta Terra restaurado. João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra. Olha que coisa maravilhosa. As nações, elas irão continuar existindo. A Bíblia diz que as nações, os reis da terra, os governantes, eles irão até a nova Jerusalém. Para quê? Para entregar a sua glória a Deus. A sua oferta a Deus. O louvor a Deus. Porque muitas vezes nós pensamos, não, vai acabar tudo, vai zerar tudo, vai ser tudo uma coisa só, tal. Não. Por que existe o milênio? O milênio vai ser o período, né, após a batalha do Armagedon, o milênio ele vai ser o período em que essa terra irá ser restaurada. Jesus, junto com a sua igreja, e junto com os judeus que se converteram, vai começar um processo de restauração do planeta Terra. É por isso que João escreve, eu vi um novo céu e uma nova terra. Todo o planeta vai ser restaurado, a natureza vai ser restaurada, tudo vai ser restaurado, vai voltar ao seu estado original como Deus criou, perfeito, maravilhoso, como era antes da queda. As nações continuarão a existir, os reis da terra, eles vão adorar a Deus e vão governar as nações. Aí você pergunta para mim, pastor, quem que é esses reis da terra? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 ao 6. Olha lá. Apocalipse 1, 4 ao 6. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano, olha lá, o soberano dos reis da terra. Vamos lá. Aquele que nos ama, aleluia, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Diga aleluia, igreja. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre, amém. E nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes. Agora vai para o Apocalipse capítulo 5, do 7 ao 10. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Queridos, ele pegou um livro com 7 selos. Quando, no Velho Testamento, quando uma pessoa comprava um terreno, uma propriedade, ela recebia um rolo com selo. Então, aquele rolo com selo era a escritura do imóvel. Por que que Jesus, ele pega o rolo, como nós lemos aqui, ó, pegou o livro, ou o rolo, 4, 6 vezes, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono de Deus. Porque, como diz o texto aqui, Jesus com o seu sangue, ele pagou o preço por toda a tribo, língua e nação. Adão pegou o rolo e deu para o diabo a escritura do mundo. Adão pegou a escritura do mundo, o rolo, e deu para o diabo. É por isso que o mundo dá esse caos. Está na mão do diabo.
O que Jesus fez? Derramou seu sangue na cruz. E através do sangue na cruz, ele pagou o preço. Pagou o preço por quê? Por toda a tribo, língua e nação. Dá o planeta Terra aqui de volta. É por isso que ele era o único que tinha autoridade para pegar o livro da mão de Deus e desatar os 7 selos. Só pode quebrar o selo da Escritura aquele que pagou o preço. Quem está entendendo, diga amém. E ele pega o rolo da mão de Deus, o livro da mão de Deus, e ele pode desatar os 7 selos. Por quê? Porque com o seu sangue ele pagou o preço. Nós não fomos o quê? Redimidos, né? Nós não fomos resgatados com ouro, com prata, com coisas corruptíveis desse mundo, mas através do precioso sangue de Jesus. Então Jesus vai pegar a Escritura, vai pegar o rolo e vai desatar os 7 selos. E a Bíblia diz aqui no final do texto que nós lemos, né? Língua, povo e nação, para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, o reino, ele vai ser exercido por quem? Pelos próprios filhos de Deus. E aí que entra, aí agora é a minha teologia, amém? É a minha teologia agora. Um reinado, um reino, um governo, como nós vimos aqui em cada país, vai ter um governo, vai ter um rei. Um rei, um governo, tem toda uma organização, sim ou não? Tem o rei, vai ter o vice, vai ter os ministros, vai ter toda aquela hierarquia, sim ou não? Lembra no domingo passado, quem não matou o culto do domingo passado, aí vai lembrar, que nós falamos do galardão? Do galardão? Como acumular galardão no céu? É aí que eu creio que entra a questão dos galardões. Quando Deus estruturar o seu reino aqui na terra, em todas as ações, qual vai ser o meu lugar no reino de Deus? Vocês entenderam? Qual vai ser o meu lugar no reino de Deus aqui na terra? E qual será o critério para Deus colocar cada um no seu lugar no reino de Deus aqui na terra? Eu acredito que são através dos galardões. Aquele que acumulou muito galardão aqui nesse tempo de agora, no tempo da igreja, ele vai ter uma posição de honra no reino de Deus. Aqueles que acumularam pouco galardão, ou não acumularam nada, serão salvos, mas vão ter um papel, vão ter um lugar pequeno no reino de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, queridos, é importante a gente abrir a nossa mente para isso, nosso entendimento para isso. Por quê? Porque muitas vezes nós imaginamos assim: não, eu vou para o céu, eu vou ficar com uma roupa branca, e vou ficar cantando glória, 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 que nem os assembleanos da Deus e Amor, tal, que nem o povo lá, a vida inteira. Não vai ser assim, queridos. João escreveu: eu vi um novo céu e uma nova terra. Certo? Tudo vai ser restaurado, vai ser renovado. Tudo vai ser perfeito como era antes. E nós vamos viver nesse reino, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá demônio, não haverá tentação. Nós vamos ter o corpo glorificado. Um corpo que não é corruptível, né? Mas incorruptível, o corpo, a imortalidade. E nós vamos viver, aí eu tenho que dar a mão à palmatória aos TJ, né? Testemunho de Jeová. O pessoal do Testemunho de Jeová fala que o céu, que o paraíso não é lá no céu, é aqui na terra. E é verdade. Vai ser aqui na terra, mas não nessa terra, uma terra totalmente restaurada. E essa restauração, ela vai acontecer no milênio. E quando tudo estiver pronto, a nova Jerusalém vai descer do céu. E nós estaremos aqui. E nós reinaremos com Cristo. Eternamente. Amém, queridos? Qual que é a realidade de hoje após a morte? A vida após a morte. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui agora, só para vocês terem uma noção.
Amém? Apague as luzes, por gentileza. E vamos achar esse vídeo aqui só para vocês. Pode apagar a luz aqui também, ó. Esse refletor aqui do púlpito, pode apagar aqui também, para facilitar a visualização. Aplauda mais forte a Jesus. Pode ficar de pé. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmão Nilo, nós vamos para lá, amém? Quem vai para lá, diga amém. Amém, queridos? Tudo tem um propósito. A morte na cruz, a ressurreição, o surgimento da igreja, o evangelho, a palavra de Deus, tudo tem um propósito. E o propósito principal, o propósito final, é isso aí que nós vemos, que nós assistimos. Que está muito claro na palavra de Deus, como nós lemos, né? Que haverá sim essa separação, que haverá sim uma condenação, que haverá sim uma recompensa também. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, porque a partir do momento que nós servimos a Deus e que nós adoramos e cremos no Senhor, com esse propósito principal na nossa vida, eu digo uma coisa para vocês: nada vai afastar você do caminho. Nada. Nenhuma provação, nenhuma escassez, nenhuma tribulação, nenhum demônio, nenhuma enfermidade, nada vai afastar você do caminho, porque você sabe qual é o final desse caminho e você quer chegar até lá. Então, querido, quando vier a provação, quando vier as más notícias, deserto, continue firme com Jesus. Porque a nossa recompensa principal, ela não está nessa dispensação, nesse período que nós vivemos, mas no que está para vir, no que está para acontecer. Amém? Não se deixe enganar pelas tentações do mundo. Não se deixe enganar pelas provações desse mundo. E não se deixe enganar por nenhum evangelho falso que andam pregando por aí. Que você pode viver de qualquer forma, de qualquer jeito, e ainda assim será salvo. Não, queridos. A nossa salvação sim é pela fé em Jesus. Mas a fé sem obras, ela é morta. É necessário andar na santidade. Está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ninguém. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem algo maravilhoso prometido para todos nós, Senhor. E nós, meu Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nós, meu Deus, crendo nesse sangue poderoso e recebendo as virtudes desse sangue, meu Deus, nós estamos caminhando, nós queremos alcançar esse lugar de glória, esse lugar de paz, essa eternidade, meu Deus, na Tua presença, Senhor. Neste momento, ó Pai, nós queremos orar por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão desviados, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Que o Senhor esteja, meu Deus, revelando essa verdade ao coração deles e trazendo-os de volta para o Teu caminho, para a Tua palavra, para a Tua igreja, para a Tua presença, Senhor. E quanto a nós que estamos aqui, ó Pai, que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim. Fortalece, meu Deus, a nossa fé. Renova, meu Deus, o nosso ânimo. Renova, meu Deus, o Teu óleo, a unção sobre nós. E que nós possamos sempre estar atentos e não distraídos com esse mundo, mas sempre estar atentos à voz do Teu Espírito Santo, nos guiando, nos conduzindo para essa vida eterna, para esse lugar, meu Deus, de glória, para esse lugar de bondade, para essa eternidade, meu Deus, aleluia, de paz, meu Deus. Nós queremos viver o restante da nossa vida com Jesus, meu Deus.
nós queremos, ó Pai, trilhar esse caminho até o fim e alcançar essa salvação que o Senhor tem preparado para todo aquele que crê. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem está comigo nessa oração, diga amém, Jesus. E aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Daí a importância, de você entregar a sua vida a Jesus. Daí a importância de você realmente, declarar essa fé publicamente através do batismo nas águas. E da importância de não somente de batizar, mas de permanecer até o fim. Amém?